meditando um pouco na palavra de Deus. Nós estaremos lendo em Lucas, capítulo 8, apenas um versículo, o versículo de número 24, onde a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de um texto bastante impactante para as nossas vidas, onde nós percebemos de uma forma bem clara que o Senhor Jesus Cristo, depois de um dia de muito trabalho, onde a Bíblia nos mostra que ele havia passado todo o dia falando da palavra do Senhor, nosso Deus, e ao findar aquele dia, a Bíblia nos diz que Jesus dá uma ordenança aos seus discípulos, a qual foi dita da seguinte maneira: entremos no barco e passemos para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que prontamente os discípulos obedeceram esta palavra dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu posso até entender com isto dos discípulos terem obedecido imediatamente a ordenança que haviam recebido da parte do Senhor, porque eles já tinham tido outras experiências em que Jesus disse algo para eles fazerem, eles fizeram e obteram vitória em cima daquela palavra que receberam da parte do Senhor. Por exemplo, eu posso citar nesta noite aquela passagem bíblica, quando o Senhor Jesus Cristo se dirige para o apóstolo Pedro e ordena que ele jogue a rede do lado direito do mar, ou do lago onde ele estava. E a Bíblia diz que ele, respondendo ao Senhor Jesus Cristo: Mas, Senhor, eu tenho pescado a noite inteira e nada apanhei. Mas porque o Senhor está dizendo, jogue a rede do lado direito, eu irei jogar. Por causa da tua palavra, eu irei lançar a rede. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro lança a rede, que ele vai tentar tirar a rede de dentro das águas, a Bíblia nos mostra que ele não consegue tirar a rede, porque estava cheia de grandes peixes. Foi preciso ele pedir ajuda aos outros pescadores que estavam ali por perto. Então, eles já tinham vivido experiências maravilhosas da parte do Senhor ao terem obedecido a ordenança recebida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, eles não demonstram nenhuma dificuldade para obedecer. Quando Jesus diz: entremos na embarcação e passemos para o outro lado, imediatamente assim eles fazem. Eles entram no barco. Agora eu não sei dizer para os irmãos se naquele dia eles imaginavam que iriam se encontrar com uma tempestade, porque o texto nos diz que eles, tendo entrado na embarcação e tendo começado a navegar com o intuito de chegar do outro lado, a Bíblia diz que quando eles estavam no meio do mar, foram surpreendidos por uma grande tempestade. A tempestade assolava o barco de uma tal forma que a Bíblia é bem clara em nos dizer que o barco se enchia de água. O barco estava sendo sacudido pelos fortes ventos. E a Bíblia nos diz que os discípulos começaram a entrar em desespero. Quem sabe eles estavam imaginando que iriam perecer. Quem sabe eles estavam pensando que o barco iria naufragar. Na verdade, eles estavam diante de uma situação bastante complicada.
Mas o que alegra os nossos corações é porque a Bíblia vai nos dizer que dentro daquele mesmo barco que estava sendo açoitado por uma grande tempestade, estava o Senhor Jesus. É isto que nos dá motivo para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes nós nos deparamos com situação parecida com esta situação que os discípulos estavam se encontrando. Situação onde muitas das vezes nós somos assolados por fortes ventos. Situações onde muitas das vezes a gente se depara com grandes problemas, que para nós parece que não tem solução, que para nós parece que não tem jeito. Talvez seja uma enfermidade que você possa estar enfrentando. Talvez seja uma causa na justiça que para você parece que não vai ter jeito de resolver, de conseguir se sair bem diante desta causa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a situação que os discípulos se encontravam era bastante complicada. Para eles não havia solução, mas o texto é bem claro em nos dizer que Jesus estava dentro daquela embarcação. Os discípulos não estavam sozinhos. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você, você pode estar passando por uma situação que para você parece que não tem jeito, mas continua confiando no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus nunca mudou e jamais irá mudar. Ele estava naquela embarcação com os discípulos. E você que serve a Deus, eu digo para você, nesta noite, Ele está com você no meio desta situação difícil que você está se encontrando. A Bíblia diz que os discípulos entraram em desespero. Eu posso até dizer que é normal alguém entrar em desespero diante de uma grande tempestade, porque nós somos humanos. Mas o que nós precisamos entender é que se Jesus está conosco no barco, nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqui esse texto que eu tenho lido, que está servindo como base para esta mensagem, nos diz assim: e chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre. Ou seja, diante daquela situação difícil, que parecia não haver solução, eles tiveram uma atitude bastante importante. A Bíblia diz que eles se chegaram para o Senhor Jesus Cristo e disseram, mestre, mestre. Às vezes, muita gente que diante de grandes dificuldades, ao invés de se chegarem para o Senhor, eles fazem se afastar da presença de Deus. Eles deixam de lado o compromisso com a palavra do Senhor. É por isso que eles não conseguem perceber a solução do problema acontecendo. Mas aqui os discípulos tomaram uma atitude bastante importante. Diante daquela grande tempestade, a Bíblia diz que eles decidiram se chegar para o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro daquela narrativa bíblica onde se trata da história do profeta Elias, quando ele desafia os profetas de Baal a fazer um sacrifício ao Deus, onde a Bíblia nos diz que os profetas de Baal deveriam sacrificar o Deus deles, que era Baal, mas Elias iria sacrificar ao Deus de Israel, ao Deus que fez os céus e a terra. Eles deveriam aprontar ali todo o sacrifício, mas eles clamariam a Deus depois de tudo estar pronto. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus reconhecido por todo aquele povo que estava ali presente. E a Bíblia diz que durante um bom tempo, desde a manhã até a tarde, os profetas de Baal estiveram clamando a Baal. Mas a Bíblia diz que não houve voz, não houve quem pudesse responder. Mas quando foi a vez do profeta Elias, ele fez algo bastante interessante diante daquele povo. Ele disse, se cheguem para cá, se aproximem mais deste lugar. Ou seja, observe que ele estava exigindo ali do povo uma proximidade para a presença do Senhor, nosso Deus. Esta é a lição que eu quero deixar para você que está nos assistindo neste momento. Se você está passando por uma situação que para você é muito difícil e parece que não existe solução para você se sair desta situação, o segredo é
se aproxime mais da presença do Senhor. Se aproxime mais da palavra de Deus. Estreita mais o teu relacionamento com aquele que fez os céus e a terra, e você verá a grande providência de Deus chegando para a tua vida. Foi isso que os discípulos fizeram. Nós precisamos estar perto da presença do Senhor. Nós precisamos estar comprometidos com o nosso Deus. Nós entendemos que a partir do momento que alguém se afasta do compromisso com Deus, se afasta da presença do Senhor, então tudo vai de mal a pior. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava ali para ser crucificado, todos os discípulos o abandonaram. Pedro ainda ficou acompanhando mais de longe. E a Bíblia diz que por causa dele estar longe, ele acabou negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então faz-se necessário nós nos chegarmos para Deus. A Bíblia nos diz lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 8, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então é importante nós estarmos próximo de Deus. É importante nós estarmos perto das coisas do Senhor. Não se afaste das coisas de Deus, porque a vitória está para aquele que está perto das coisas do Senhor. Então, diante daquela grande tempestade, a Bíblia nos diz aqui nesse versículo que eles se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, mestre. Ou seja, além deles terem se aproximado, eles adoraram ao Senhor. Eles reconheceram que Jesus não era apenas um simples homem que estava ali naquela embarcação, mas o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. Nós precisamos sempre reconhecer que nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Quem é tudo em nós é Deus e pode fazer tudo por nós. Se nós mostrarmos esta confiança e esta consideração de que Deus é tudo para nós, aí sim o milagre vai estar acontecendo em nossas vidas. A Bíblia diz que depois que eles se aproximaram e clamaram ao Senhor dizendo: mestre, mestre, nós estamos perecendo, a Bíblia diz que Jesus se levantou. E está escrito aqui no versículo 24: repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande bonança. Eu posso até profetizar para você nesta noite, que a partir do momento que você se aproximar do Senhor Jesus Cristo e o adorar, Ele vai estar realizando grande bonança na sua vida. Se prepare, Deus tem grande bonança para a tua casa, Deus tem grande bonança para a tua vida, Deus tem grande bonança para a tua família, Deus tem grande bonança para o teu casamento. Basta tão somente você se aproximar do Senhor. Quem sabe você não está mais orando como orava antes. Quem sabe você não está mais se congregando como se congregava antes. Quem sabe você não está separando tempo para meditar na palavra do Senhor como você meditava antes. Quem sabe você nunca mais também consagrou a tua vida como consagrava antes. Deus nos diz nesta noite que a partir do momento que nós voltarmos a meditar na palavra, que nós voltarmos a termos uma vida de oração, que nós estivermos a maior parte do nosso tempo exaltando o nome do Senhor, Ele vai estar entrando com providência para nos entregar a vitória. Você que crê nesta palavra, diga glória a Deus, comente aí, glória a Deus, adore o nome do Senhor, porque eu acredito que nesse exato momento Ele já está entrando com providência para fazer a diferença na tua vida, para realizar um milagre dentro da tua casa. Você que está angustiado, você que está preocupado, você que está passando por uma situação difícil, saiba que Deus ainda é o mesmo, que reina pelos séculos dos séculos. Ele diz na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Louvado seja o nome do Senhor.
Então a Bíblia diz que Jesus repreendeu a fúria do vento e acalmou aquela tempestade, porque os discípulos se aproximaram e adoraram o seu nome. A partir do momento que você adorar, independente da dificuldade que você possa estar enfrentando, Deus vai repreender a fúria desse problema que tem assolado a tua vida. Deus vai repreender a fúria do inimigo que tem se levantado contra você. Deus vai repreender essa enfermidade. Deus vai repreender esse mal.